Olá, o meu nome é Gonçalo. Bem-vindos ao Paleotomista. Continuamos a nossa série das leituras guiadas da Suma de Teologia. Continuamos a questão 79 sobre a potência intelectiva. Eu ia dizer sobre a alma, mas são todos sobre a alma. Hoje é sobre a potência intelectiva. Continuamos, começamos no vídeo anterior. E agora passamos para o artigo 2. No artigo 2, São Tomás vai-nos perguntar se o intelecto, já vimos que é uma potência no vídeo e no artigo anteriores, agora perguntamos se é uma potência passiva. As objeções vão dizer que não, parece que não é, portanto é a resposta de São Tomás. São Tomás vai distinguir alguns sentidos em que uma coisa se diz passiva, portanto, passiva opõe-se a ativa. Portanto, mais vai explicar isso, depois vai responder a essas três objeções. Para ajudar à fluidez do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na barra umas marcas para cada objeção, para o set contra, para a resposta e para cada resposta a objeções. Ok? Portanto, assim, quem está a assistir pode voltar para trás e para a frente à vontade. E, sem mais demoras, começamos. São Tomás coloca como cabeçalho do artigo 2º a pergunta é se o intelecto é uma potência passiva. E diz ele, quanto ao segundo, assim se procede, parece que o intelecto não é uma potência passiva. E para isto São Tomás vai nos dar três argumentos. Portanto, três argumentos em favor do contrário, da tese contrária à sua, e que, portanto, nós chamamos de objeções. Primeira objeção, diz São Tomás, com efeito, todas as coisas são passivas pela matéria e ativas em razão da forma. Ora, a potência intelectiva segue a imaterialidade da substância do que conhece. Logo, parece que não é uma potência passiva. Não é. Portanto, o passivo está para a matéria, que é um princípio de potência, já tínhamos falado sobre isto. A forma é um princípio de ato. Portanto, parece que, dado que no intelecto não há imaterialidade, ele segue a imaterialidade também da coisa que conhece. Portanto, quando nós conhecemos pela forma. Então parece que está tão desligado da matéria que não teria passividade. Segunda objeção. Além disso, a potência passiva é incorruptível, como foi dito. Já tínhamos dito isto. Ora, o intelecto, se é passível, é corruptível, segundo Aristóteles, no terceiro livro da Alma. Logo, a potência intelectiva não é passiva. Simples. Se é intelectiva, se é incorruptível, mas se é passível, é corruptível, logo não é passivo. E passamos agora à terceira objeção. Conforme Agostinho e Aristóteles, o que é ativo é mais nobre do que é passivo. Ora, todas as potências da parte vegetativa são ativas e, no entanto, são as mais ínfimas entre as potências da alma. Logo, com muito maior razão, as potências inteletivas que são as mais superiores são todas ativas. Okay? Não é um argumento demonstrativo, é um argumento que nós dizemos por conveniência. É mais nobre ser ativo do que passivo, mas as outras potências inferiores são ativas, então esta que é mais nobre, por maior razão, parece que devia ser ativa. Portanto, temos dois argumentos, um argumento de razão, digamos assim, um argumento de autoridade e agora também um argumento de autoridade, mas que na verdade é um argumento de conveniência. Em sentido contrário, aqui temos um argumento de autoridade contra os anteriores, o filósofo Aristóteles, no livro 3º da Alma, diz que
Conhecer é, de certo modo, ser passivo. Conhecer é, de certo modo, sofrer, padecer, ser passivo, diz o Aristóteles. E, portanto, parece que isto está contra o que foi dito antes. Passamos agora à resposta de São Tomás. Diz ele, começa por distinguir três modos em que se pode dizer padecer. Padecer entende-se de três maneiras. Primeira maneira, no sentido estrito, quando se é privado de alguma coisa que lhe convinha por natureza ou segundo a sua própria inclinação. Por exemplo, quando a água perde a sua frieza pelo esquentar, ou quando o homem cai doente ou se entristece, padece. Uma coisa, pela sua natureza, convinha-lhe algo, esse algo convinha ou tinha uma inclinação própria, esse algo falta. Pronto, não precisamos nos preocupar demasiado com os exemplos, com o exemplo da água, não é? Falta. E, portanto, dizemos que padece. Em sentido menos próprio, quando a alguém é tirada alguma coisa, quer lhe seja conveniente ou não. Nos anteriores tínhamos, era-lhe conveniente, convinha pela própria natureza ou por inclinação própria. Aqui não. Por exemplo, diz-se padecer não só aquele que cai doente, mas aquele que volta à saúde. Não só aquele que fica triste, mas aquele que se alegra. Ou ainda se trata de todo e qualquer outro movimento ou alteração. Aqui já começa a ser mais próprio, mais filosófico, digamos assim, aqui, o sentido que nós usamos de padecer, de passividade. É passivo. Não quer dizer que, São Tomás diz, não é? Ficou com saúde. Nós não usamos o padecer aqui, mas é uma passividade. Aconteceu à pessoa de ficar com saúde. Aconteceu à pessoa de ficar alegre. E é daí que vem o número paixão. Okay? Agir, padecer. Ativo, passivo. Ação, paixão. Em sentido geral, o terceiro sentido agora, quando o que está em potência para algo, recebe aquilo para o qual estava em potência, sem que nada lhe seja tirado. Desta maneira, pode-se dizer que tudo o que passa da potência ao ato padece, mesmo quando adquire uma perfeição. Assim, o nosso ato de conhecer é padecer. São Tomás está a falar deste terceiro sentido mais amplo, num sentido mais geral. Quando o que está em potência a algo recebe aquilo para o qual estava em potência, mesmo que não perca nada. Vejam, aqui no anterior perdi alguma coisa, porque ao ficar alegre perdeu a tristeza. Quando uma pessoa se move de um sítio para o outro, perde o anterior. Mas mesmo quando se adquire uma perfeição, mesmo quando não lhe foi tirado nada, sem que nada lhe seja tirado, quando se adquire uma coisa nova, chamamos a isso também padecer. E diz São Tomás, é neste terceiro sentido que conhecer é passivo, é padecer. Continua ele. Eis a razão disso. O intelecto, como já se disse, tem por objeto o ente em geral. A visão tem como objeto o ente colorido, a audição, o ente audível, etc. Mas o intelecto tem por objeto o ente em geral. Pode-se, portanto, considerar que o intelecto está em ato ou em potência, observando a relação do intelecto com o ente em geral. Há um intelecto que se refere ao ente em geral como o ato de todo o ente. É o intelecto de Deus, que é a essência divina, no qual todo o ente pré-existe originalmente e virtualmente, como na primeira causa. Okay. Pré-existe originalmente, ou seja, vem dele, e virtualmente, ou seja, pela virtude de Deus, todas as perfeições dos seres estão contidas em Deus, de maneira mais elevada. Por isso, ou seja, este intelecto, porque é o intelecto de Deus que causa as coisas, está em ato quanto às coisas, produz as coisas. E as coisas é que recebem. Mas não o nosso. Por isso, o intelecto divino não está em potência, mas é ato puro. Ora,
Nenhum intelecto criado pode estar como ato em relação a todo o ente em geral, pois seria preciso então que ele fosse um ente infinito. Para poder estar em ato para todas as coisas, para o ente em geral, eu teria de ter um intelecto sem limites e, portanto, infinito, sem fim. Em consequência, todo o intelecto criado, exatamente pelo que é, não é ato de todos os inteligíveis, não é o ato de todas as coisas inteligíveis, mas está com eles na relação de potência ao ato. Não é o ato de todos os inteligíveis, mas compara-se, diz aqui o latim, mas compara-se às próprias coisas inteligíveis como uma potência ao ato. Portanto, está em potência a essas coisas. E agora, São Tomás vai explicar o que significa a potência estar para o ato. Agora, São Tomás explica de que maneira, o que é que significa dizer que a potência está para o ato. Diz ele, a potência está para o ato de duas maneiras. Há uma potência que é sempre aperfeiçoada por um ato. Como já dissemos, a matéria dos corpos celestes. Cosmologia medieval no seu melhor. São Tomás falou isso ao falar do Tratado dos 6 Dias da Criação. Não precisamos nos preocupar com isso aqui. Ou seja, era uma matéria, portanto estava em potência, mas que o ato que a aperfeiçoava era de tal maneira perfeito, proporcional, que aquela matéria não, ao contrário da segunda, que é o que São Tomás vai dizer agora, não tinha passagem da potência ao ato, não tinha geração nem corrupção. Mas, diz agora São Tomás, e há outra potência que não está sempre em ato, mas em que há passagem da potência ao ato, como acontece nos seres em que há geração e corrupção. Portanto, todos os seres materiais, para nós, na cabeça de São Tomás, todos os seres materiais sublunares, abaixo da Lua. Por conseguinte, o intelecto angélico está sempre em ato em relação aos seus inteligíveis. Isto também acontece nos anjos. O intelecto dos anjos, que é do primeiro tipo, nele não há geração nem corrupção, está sempre em ato em relação aos seus inteligíveis, devido à proximidade com o intelecto primeiro, Deus, que é ato puro, como já foi dito. Mas o intelecto humano, o último na ordem dos intelectos e muitíssimo afastado da perfeição do intelecto divino, está em potência em relação aos inteligíveis e no começo ele é como uma tábua rasa em que nada está escrito. Esta expressão tábua rasa nós associamos aos empiristas, porque eu uso, mas ela vem de, como diz aqui São Tomás, Aristóteles, no terceiro livro da alma. O intelecto como uma tábua rasa no qual se imprime o conhecimento. Isto fica claro pelo facto de que estamos primeiramente em potência de conhecer e só depois estamos em ato. Eu ainda não conheço e depois conheço. E eu ainda não tinha ponderado e já ponderei. Eu ainda não estava a considerar com a minha atenção focada nisso e agora estou. Isso fica claro pelo facto de que estamos primeiro... já liste. É, portanto, evidente que o nosso conhecer é padecer, é estar em potência levado a um ato, segundo a terceira maneira. Por conseguinte, o intelecto é uma potência passiva. Se padece, se passa da potência ao ato, então é passivo. O intelecto dos anjos está sempre em ato àquilo que conhece. Resposta às objeções. Quanto à primeira, deve-se dizer, e recordo quem me está a ouvir que temos aqui embaixo os tempos, para poder ir lá atrás. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que essa objeção procede dos dois primeiros modos de padecer que são próprios da matéria primeira, mas o terceiro modo é de tudo o que está em potência e que passa ao ato. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o intelecto passivo é, para alguns, o apetite sensitivo, no qual se encontram as paixões da alma, e que, no livro primeiro da Ética, se diz racional por participação, porque ele obedece à razão. A parte sensitiva do homem tem um apetite do homem e dos animais, não é?
dos animais. Vamos começar com os animais. Tem um apetite, tende para algumas coisas, deseja algumas coisas. E, no caso dos homens, ele diz que é racional porque participação é elevado pela faculdade racional porque obedece à razão. Às vezes eu quero comer e não como. Às vezes. Para outros, o intelecto passivo é a potência cogitativa que se chama razão particular. Já falámos disto nos vídeos passados, ao falar das outras potências da alma. E, em um outro sentido, passivo pode ser entendido nos dois primeiros modos, enquanto tal intelecto é o ato de um órgão corporal. Mas o intelecto está em potência para os inteligíveis e, por essa razão, Aristóteles o chama de intelecto possível. Não é passivo, senão no terceiro modo, porque não é ato de um órgão corporal. Portanto, há quem diga isso, né? Pode ser entendido lá enquanto é o ato, nos dois primeiros modos, sendo enquanto é um ato de um órgão corporal, mas não é passivo, senão no terceiro modo, porque não é um órgão corporal e por isso é incorruptível. Quanto à terceira objeção, deve-se dizer que o agente é mais nobre que o paciente. Se ação e paixão se referem à mesma coisa, não, porém, sempre se referirem a coisas diversas. O intelecto é uma potência passiva em relação a todo ente em geral, ao passo que a potência vegetativa é ativa em relação a um ente particular, a saber, o corpo unido à alma. Portanto, nada impede que tal princípio passivo seja mais nobre que o outro que é ativo. E pronto, meus caros, chegamos ao fim da nossa leitura de hoje. Se há alguma questão, alguma dúvida, estão sempre à vontade. Ponham nos comentários. Não se esqueçam de pôr gosto, partilhar, subscrever, ativem o sininho para receber uma notificação. Se vos interessa só esta playlist, podem só pôr um sininho nesta playlist. E pronto, partilhem para chegarmos a mais pessoas e para levar esta informação a mais gente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.